Na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo da termoquímica, que é o estudo da quantidade de calor liberado ou absorvido pelas reações químicas. Para estudar a termoquímica, nós precisamos primeiramente conhecer os principais conceitos da calorimetria, que é o estudo da quantidade de calor liberado ou absorvido pelos fenômenos físicos ou químicos. A primeira coisa que você precisa conhecer é a diferença de temperatura para a quantidade de calor. Muitos alunos pensam que temperatura ou quantidade de calor é a mesma coisa. Não é. Imagina, por exemplo, dois beckers, um com 1 litro de água e o outro com 2 litros de água. Ambos estão com a mesma temperatura de 100 graus Celsius, que é a temperatura que começa a iniciar o processo de ebulição da água, certo? Apesar dos dois corpos estarem com a mesma temperatura, porém, a quantidade de calor presente na água do segundo becker é o dobro do que a quantidade de calor da água presente no primeiro, justamente porque a quantidade de água é 2 vezes maior no segundo becker do que no primeiro. Então, a temperatura trata-se do estado de agitação das partículas. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o estado de agitação daquelas partículas. E quanto menor a temperatura, menor vai ser o estado de agitação dos átomos, moléculas, íons, seja lá o que for que estiver compondo aquela matéria, tá bom? Já a quantidade de calor depende da temperatura, mas depende também da quantidade em massa daquela matéria. E é por isso que a água presente no segundo becker possui o dobro da quantidade de calor do que a do primeiro, apesar deles estarem com a mesma temperatura. Os corpos que possuem diferentes temperaturas, eles podem trocar calor. Como é que funciona a troca de calor? Imagina então um cubo de gelo e imagina um copo de água quente. Ao adicionar aquele cubo de gelo dentro da água quente, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a troca de calor devido à diferença de temperatura desses corpos. Ao calcular a quantidade de calor de cada um desses corpos, aquele que cedeu o calor vai ficar com o resultado negativo, enquanto que aquele que recebeu o calor, ele vai ficar com o resultado positivo. O corpo que cede calor sempre é aquele que possui a maior temperatura e aquele que recebe calor sempre vai ser aquele que possui a menor temperatura. No caso do nosso exemplo da água quente com gelo, quem é que vai ceder calor? É a água quente. Quem é que vai receber calor? É o gelo. Então imagina numa situação hipotética, imagina que ao calcular a quantidade de calor, a água quente ficou com o resultado de quantidade de calor igual a menos 20 quilocaloria, enquanto que o gelo ficou com o resultado de 20 quilocaloria. Sempre o resultado vai ser o mesmo, porém os sinais vão ser diferentes. Aquele que cedeu calor vai ficar negativo e aquele que recebeu calor vai ficar negativo. A soma deles dois tem que ser igual a zero. Tanto é que se for somar 20 quilocalorias do cubo de gelo e menos 20 quilocalorias da água quente, o resultado vai ser igual a zero. As unidades mais utilizadas na quantidade de calor, nós vamos conhecer no próximo vídeo, são elas a caloria, quilocaloria, joule e quilojoule. Vamos conhecer então na próxima aula cada uma dessas unidades e aprender também a como calcular a quantidade de calor de cada corpo. Então eu aguardo você na nossa próxima videoaula. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.